Problema na vida todo mundo tem, porque problema também faz parte da vida. E se você neste exato momento está com um problemaço ou com um probleminha e não está sabendo como resolver esse problema, como sair disso daqui, então você precisa ouvir este vídeo, porque eu vou te trazer aqui 5 passos para a solução de qualquer problema. Não importa se é problema de trabalho, se é dívida, se é de relacionamento, se é problema com o filho, não importa o tipo de problema. Problema é problema, está ocupando espaço na sua mente, tá movimentando a sua energia de um jeito não legal, você tá totalmente travado, não sabe como sair disso, então aqui vai para você 5 passos que vai fazer com que você, saia desse problema rapidamente e encontre solução. Porque toda vez que a gente tem um problema, o que a gente está querendo? Uma solução, né? Sempre é isso, um problema, uma solução. E sabe que antes de a gente começar aqui a falar, agora eu lembrei, quando eu era pequena, a minha mãe uma vez chegou para minha professora de matemática e eu tinha acho que no 2º ano primário, né? E daí ela foi lá falando, a professora chegou, perguntava, sei lá, aquelas conversas, porque ela foi conversar com a minha professora, mas no final da história minha mãe falou que eu não tinha problemas, né? E que às vezes eu ficava meio tristinha, que eu tinha vezes perguntado, todo mundo tem problemas e eu não tenho problema. Daí a minha professora pegou aquilo e todo dia ela chegava assim: Maura, já que você não tem problema, vem aqui na lousa resolver esse problema. Né? Eu queria matar a minha mãe, morri de vergonha lá você imagina, tava com 8 anos mais ou menos, isso, né? 2º ano, que a gente entra no 1º, 2º, 8 anos, aquilo ali. Mas aquilo me gravou. Ou seja, eu fui treinada desde os 8 anos de vida, olhar para aquela lousa e ter que resolver aquelas equações matemáticas e aqueles problemas. E ela falava com um certo sarcasmo, quer dizer, vem aqui resolver. E eu acho que é por isso que eu fiquei com essa coisa assim, poxa, a gente tem que resolver. Né? Seja lá o que for, qual for o problema que esteja na nossa frente, a gente tem que entrar lá e resolver esse problema. E aqui, a primeira coisa para que a gente possa resolver um problema a primeira etapa de tudo é você mudar o seu conceito sobre problema. Porque problema a gente já começa a achar como uma coisa ruim, uma coisa chata, uma coisa difícil. Alguém fala assim, ai, mas que problema, ai, eu tô com um problema tão grave, ai, não sei o que lá. A gente já fala de problema com dor, a gente já fala de problema com uma tristeza, ou com raiva, ou achando que isso é ruim. Então, a primeira coisa, você tem que ver o problema como uma grande oportunidade. Oportunidade de crescer, oportunidade de você desenvolver a sua mente, de você ver outros caminhos. Os problemas são magníficos. Este exemplo que eu te dei, né, da minha infância, fez com que eu olhasse o problema. Naquele momento ele estava ruimzinho, afinal eu só tinha 8 anos. Mas eu ter coragem de ir lá, de enfrentar até uma possível timidez, né? Esse probleminha que eu tinha que resolver lá toda a aula de matemática, criado lá, né, nessa situação, fez com que eu criasse também uma certa desinibição. Então ele foi uma oportunidade para isso, né? Que chegou ali no final, eu já estava indo lá na lousa direto para resolver os problemas. Aprendi mais, porque eu sabia que eu ia ser chamada, então eu tinha que estudar mais. Então tudo isso me trouxe uma maior aplicabilidade. Ao como eu poderia ficar aquilo só com aquele problema, aquela dor, e agora, o que vai acontecer? Então, todos os problemas e qualquer situação que você esteja vivendo, ela é uma grande oportunidade. É o momento que você tem que chegar e falar assim, nossa, olha que oportunidade maravilhosa para eu estar desenvolvendo a minha inteligência, minha percepção, minha comunicação, minha sensibilidade, meus relacionamentos, tudo. É vasto e quanto mais complicado o problema, mais exige de nós. Então a primeira coisa que eu quero agora de você, olha para o seu problema e você vai falar assim, uau, que coisa bacana! Olha só o que o universo está colocando aqui para mim, o que a vida está me trazendo, me presenteando com essa oportunidade incrível de testar todos os meus sentidos, a minha habilidade em resolver isso daqui. Né? Quanto mais forte o problema, mais você tem que se sentir assim poderoso, empoderado de si mesmo. Porque afinal das contas, né, todo probleminha que a minha professora mandava eu resolver lá na lousa era um conteúdo, era alguma coisa que ela tinha certeza que eu tinha condições de resolver. Né? Então, todo problema que vem na sua frente, você tem que saber o quê? Que você tem toda a condição de resolvê-lo, senão ele não estaria ali. Então, combinado? Primeira coisa, você vai olhar pro teu problema, seja lá o qual for, vai tirar essa forma negativa de problema. Problema é uma coisa negativa, não é uma oportunidade de crescimento. E que você vai começar a olhar para ele como esta grande oportunidade de crescimento. Feito isso, nós vamos aqui para a segunda etapa,
que é justamente você sair deste local de protagonista do problema e começar a olhá-lo como de fora, como um observador. Gente, olhar como um observador, mas é tudo de bom. A gente vai no cinema, a gente vai no teatro, a gente fica escutando história de amiga, tudo do problema dos outros. A gente se entretém olhando o problema dos outros. E quando você está, às vezes, assistindo um filme, tem aquele drama todo, o bacana é que você fica já lá, nossa, o que você faria, deixaria de fazer, acho que é por aqui, por ali. E a gente fica super feliz quando o final desse drama coincide com aquilo que a gente, né, com a solução que a gente teria dado. Ah, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Ou seja, quando a gente se distancia, a gente consegue ver caminhos e ver solução e a nossa mente começa a funcionar para pensar. Quando a gente está absorto e vivendo e tudo misturado ali, a gente não consegue pensar. Então, este afastamento, ele é essencial para que você consiga observar tudo o que está se passando de uma forma onde você não está envolvido emocionalmente, né? Porque a emoção ali faz com que você se segue. E por que a gente acaba deixando esse lado emocional? Porque a gente não cria esses momentos de distanciamento. Agora a gente pode fazer isso. Mas como é que eu faço esse distanciamento? É simples, começa a contar. Como se você estivesse contando para um terceiro o seu problema, né? Sai do pronome eu. Sabe? Ah, eu estou com tal dificuldade, eu estou não sei o que, pererê. Tira o eu, né, o pronome pessoal, e vai para o você, ou ele. Coloca ele, olha, ele estava fazendo assim, ou então você bota um nome, João está com essa dificuldade, assim, assim, assado, aconteceu isso com ele, aquele outro. Daí você já vai se distanciando, porque já não é mais você. E nesse distanciamento você vai vendo como se você estivesse vendo um filminho. Você está vendo um filme onde está acontecendo aquilo. E você está aqui como observador. Você não é o protagonista, você é o observador. Daí depois feito isso, nós vamos para o terceiro passo. Esse terceiro passo é muito bacana. Porque você vai ver essa situação do problema como se fosse um tabuleiro. Você imagina um tabuleiro de um jogo onde tem vários, né, peõezinhos nesse tabuleiro. E as pessoas são esses peõezinhos. Então você vai dentro deste tabuleiro, você vai saber exatamente perceber qual é a função de cada pessoa neste tabuleiro. E isso é extremamente importante, porque na hora que a gente está diante de um problema, parece que a gente atropela um ao outro, você fica cobrando que um faça uma coisa, chateado que o outro fez ou deixou de fazer, chateado com você mesmo, se cobrando fazer algumas coisas, quando às vezes não está na tua função aquilo. Então a gente também não tem clareza da função. Então você vai saber exatamente qual é o papel, a função de cada um naquela situação. Vamos pegar um exemplo assim, vamos supor que você tem um problema com cartão de crédito, você está lá endividado com cartão de crédito, né? Então daí quais são os dois peões? Você e o cartão de crédito. Cartão de crédito é uma instituição que tem lá uma força de uma entidade, que está ali, assim como você aqui é uma entidade, né? Então aqui todo problema ele tem a ver com uma relação das pessoas, né? Envolve outras pessoas. Então você aqui e o cartão de crédito. Daí qual é a função do cartão de crédito? Ficar te cobrando. Né? Vira e mexe vai ter alguém te ligando, te cobrando, te sugerindo algumas propostas, né, de pagamento. Olha, se você parcelar assim, parcelar aqui, essa é a função dele. Qual é a sua função aqui? A sua função, você tem um credor e um devedor. Então, a sua função enquanto devedor também é dar minimamente uma justificativa para este cartão. Olha, tenho dinheiro neste momento, olha, não estou com dinheiro agora para pagar, sei que estou com essa dívida, mas vamos acertar. O jeito que você está me propondo aqui ainda não cabe no meu bolso, né? O que cabe no meu bolso é isso. A sua função também é de sugerir para o cartão uma forma que você consegue pagar essa dívida. A forma dele é te sugerir uma forma que ele quer que você pague. A sua é de sugerir uma forma que você consiga pagar. E daí os dois conseguem entrar em um acordo. Certo? Agora, normalmente, o que as pessoas fazem? Confunde, fica no desespero, começa a achar, nossa, esse cartão tá me ligando, aquela pessoa fica com bronca, fica se culpando, fica com vergonha, fica não sei o que lá. É uma situação para ser resolvida. Né? Então, primeira coisa, qual é o papel de cada um? Vamos supor que o seu problema aqui seja um problema mais familiar, né? Que envolva marido, esposa, filho, um contexto familiar. Daí, cada um no seu lugar. Então você vai ver, bom, isso aqui é a função de mãe, isso aqui é a função de filho, isso aqui é a função de marido, né? Aqui são as funções. E daí, vamos supor que você seja a filha, né? Nessa situação desse problema.
nessa função, enquanto filha, neste papel de filha e desta situação que você está olhando, que você olhou aqui, né, separado da sua emoção, qual é a sua função? Só saber qual é a sua função. Porque às vezes filha começa a pegar problema de pai, de mãe, achando que ela que tem que resolver e essa função não é dela, essa função é da mãe. Ou o contrário também, às vezes a mãe começa a trazer algum problema e achando que ela que tem que resolver, sendo que naquele tabuleiro, naquela situação, a função de cada um precisa estar muito claro. E se é a função de mãe, qual é o papel de mãe? Qual é o papel de filha? Qual é o papel de esposa? Daí você vai saber exatamente o quê? Bom, você já se afastou, você já teve o conceito, isso aqui é um momento de crescimento, né? Só recapitulando. Daí você observou, saiu do protagonista, você está ali olhando aquela historinha. Dentro daquela historinha, você vai para o terceiro passo, onde você vai ver o que é cada participante deste conflito, qual a função que ele ocupa. Ali, né? Manejando, só observando a função. Então a função de mãe seria fazer isso, 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 a função de filha seria isso, a função de marido seria aquele, essa seria a função que você, né, concorda que é aquela função, ok? Feito isso, você está pronto para ir para o quarto passo. No quarto passo, você vai perceber o quê? O que? Dentro desta função que você ocupa, o que é que você estipula fazer? O que é que você estipula você fazer? Né? Então, na solução de um problema, não é que você vai falar assim, no problema a gente geralmente fica querendo jogar para o outro fazer. A gente começa a estipular o que o outro deveria fazer. Estou com esse problemão, mas se ele fizesse isso, se o outro fizesse aquele outro. Não, o que o outro tem que fazer é dele. Agora, dentro deste panorama e olhando para a sua função, estando você nesta função que você se viu ali dentro deste conflito, o que é que você sugere para você fazer? Qual é a sugestão? O que é que você espera de você diante dessa situação? Só de você. Lembrando que quando nós estamos com um problema, normalmente a gente tem um hábito de culpar os outros, de esperar que os outros resolvam, de achar que se o outro fizesse isso, aquilo, outra coisa resolveria. Não, o outro não vai fazer nada e você não interfere, não pode interferir no que o outro vai fazer. Você, diante de um conflito, você só pode assumir aquilo que você faz no conflito. Lembrando que quando um peão se mexe, todo o jogo muda. Né? Então, quando você começa a estipular aquilo que você vai fazer, você está trazendo a responsabilidade unicamente para o seu papel, para a sua função. E ocupando isso. Então, você vai olhar e falar assim, o que é que eu vou fazer? Esse é o quarto passo fundamental, que é a hora que você vai estipular, pensar, criar, planejar qual seria a sua ação. E daí, obviamente, você vai diretamente para o quinto passo, que é o quê? Agir. Não tem como. Veio um problema na sua frente, o que a vida está falando para você? Haja. Você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa. Não é para ficar chorando, não é para entrar em desespero, não é para ficar criticando, não é para ficar esperando as coisas melhorarem, nananina. É para você descruzar os seus bracinhos e agir de forma correta. Então o problema, ele nos traz crescimento porque ele inicia em você uma ação rumo à sua evolução. Então, a partir do momento que você sabe qual é a sua função, que você estipula uma ação para você naquela função, você daí vai partir diretamente para a sua ação. E agir significa movimento corporal. Agir não é pensar, eu vou pensar. Não, pensar você fez na quarta etapa. Então, você pensou, tá? O que você vai fazer, qual que é mais adequado ou não. Daí não adianta parar na quarta etapa porque não se resolve. Você tem que ir para a quinta etapa para colocar a mãozinha na massa e fazer alguma coisa sim. Se você está dentro de um conflito, dentro de um problema, há algo a ser feito por você. E quando você começar a fazer, ter essa ação, tudo vai se mover. Que é aquilo que eu falei, quando move um peão, todo o jogo muda. Toda a situação muda. E que, se você está vivendo aquilo, é exigido de você esta ação. Mas é exigido também do outro. Isso já não é mais ter o seu problema. Você tem que simplesmente, na solução que compete a você, fazer este movimento seu. Feito este seu movimento, você vai observar como é que tudo se move. E aí você vai trazer essa solução. Você vai perceber como que a sua parte está feita. Você fez, você movimentou.
Aí o outro vai se mover ou não, vai acontecer aquilo ali, mas você já resolveu o seu problema dentro daquela situação. Você já resolveu o seu desafio. Você já deu este passo. E a hora que a gente chega e fala assim, tinha esse problema e eu fiz isso, a coisa resolve. Daí você poder agora me perguntar, mas Mauro, eu posso ter feito alguma coisa e não resolveu nada, a situação continua a mesma. Então você vai voltar para o primeiro passo, desses que eu te dei, e vai seguir todos estes passos. Eu tenho certeza absoluta que na hora que você agir na coerência da ação correta diante dessa situação, a situação se resolve. Não existe nenhum problema, nenhuma situação que venha aqui para se instaurar e ficar ali com você o resto da vida. Ele veio aqui para que você possa mudá-lo através da sua ação, mas de uma ação coerente, com discernimento, com firmeza, sem aquelas ações impulsivas, agora eu arrebento tudo, agora eu faço tudo. Não, não, não. É aquela ação coerente de uma pessoa madura, ética, que sabe que todas as situações estão ali para te impulsionar para o bem e que você precisa ter a serenidade, o centramento em si, este posicionamento para que haja uma abertura mental, haja insights mentais que te possibilite uma ampliação dos seus caminhos neurais e que esses caminhos neurais vão impulsionar os seus pezinhos a caminhar em tal direção. Enquanto essa abertura dos seus caminhos neurais, elas estão brigando, estão em conflito, estão no emaranhamento, você não vai conseguir se mover. E se mover, vai tropeçar aqui e acolá. Então eu quero que você siga esses 5 passos, que você vai ter, seja lá qual for a solução, qual for o seu problema, você vai encontrar uma solução. Você vai sair desse emaranhamento, vai abrir esses caminhos neurais, vai abrir a sua mente, a sua visão, vai te dar aquele alívio e você fala assim, nossa, mas era isso que eu tinha que fazer? E daí também você vai conseguir ver a beleza dessa situação. E problema, daí você volta lá, né, para a primeira etapa, você vai ver que este problema, você vai assim, nossa, que situação magnífica que eu atraí para poder trazer este meu impulso desta ação transformadora na minha vida e na vida de todos os participantes. É isso aí. Bom, agora você vai tomar uma ação, mas assim uma ação vapt-vupt, super rápida, que é de se inscrever nesse canal, dizer um ok aqui neste vídeo e clicar aqui no sininho. Esta ação super rápida vai fazer com que todos os seus problemas se resolvam em relação a onde está o vídeo da Maura, que parou de vir, onde é que está, onde não está. Você não vai ter mais esse problema. Se você tiver essa ação bem rápida, bem assertiva, todos os vídeos serão entregues para você pela internet. Tá bom? Até mais!